bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração licenciada no estado da Flórida e hoje nós vamos falar sobre o famoso Kaikai. Tá, doutora, famoso, mas eu não conheço. Bom, para você que não conhece esse termo ou então nunca escutou esse termo, ele é um termo usado para pessoas que entram ilegalmente pela fronteira dos Estados Unidos para os Estados Unidos. Então, nos últimos 5 anos, a gente tem visto essa modalidade de entrar nos Estados Unidos crescer, nossa, muito dentro das pessoas da comunidade brasileira, tá? Ao ponto que, no ano passado, o índice de brasileiros entrando no México e cruzando a fronteira para os Estados Unidos aumentou tanto que o governo americano praticamente forçou a mão do governo mexicano para que eles voltassem a pedir vistos de cidadãos brasileiros que queiram entrar no México. Então, por que isso é uau? Porque as pessoas que não sabem, não entendem do sistema imigratório, acham que entrar pelo Kaikai é simplesmente mais uma forma de entrar pelos Estados Unidos, em que você vai acertar sua vida aqui. E até, acho que 2 semanas atrás, eu recebi um comentário sobre, nossa, você tá falando essas coisas negativas sobre o Kaikai, você tá tentando acabar com os sonhos das pessoas, e você provavelmente odeia a sua própria raça. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara. O respeito e o amor que eu tenho pela minha cultura e pelo meu povo é justamente a razão que a gente gosta de vir aqui e dar informações corretas sobre o sistema de imigração. Por quê? Quando uma pessoa decide, tá, entrar pela fronteira ilegalmente, você está arriscando qualquer chance no futuro que você possa ter para se legalizar. Tá? E as pessoas acham assim, mas fulano de tal entrou. Ou então pessoas que entram pela fronteira falam, tá, mas os Estados Unidos deixou eu entrar. Entenda, quando você entra pela fronteira na modalidade Kaikai, que é o quê? Eu vou pagar praticamente o preço de todos os meus órgãos vitais para uma pessoa agilizar a minha passagem do Brasil para o México e simplesmente me deixar na fronteira para eu poder caminhar e me entregar para a polícia. Isso que é o Kaikai. Você não está entrando com um visto, você não está entrando muitas vezes nem com passaporte dentro dos Estados Unidos. Você está arriscando, aliás, logo na fronteira, ser enviado de volta e todo aquele dinheiro que você gastou também, né, porque tem várias obrigações bem clandestinas com isso, pro ralo e você nem consegue atingir a sua meta de chegar aqui dentro. Ou então, você vai entrar com uma dívida exorbitante para pagar no Brasil em dólar e você vai descobrir que as coisas que foram prometidas para você não são verdade. Uma das coisas que eu escuto muitas pessoas virem falar para mim, uma vez que eles procuram nosso escritório depois de entrar nos Estados Unidos, é que, doutora, mas a pessoa falou para mim que quando eu chegasse aqui eu ia ter permissão de trabalho. Falso. Uma vez que você chega aqui, você não automaticamente vai ter uma permissão de trabalho. Aliás, a única forma que você pode vir a ter uma permissão de trabalho é se você tem um caso válido de asilo. Tá, doutora, então se eu entrar ilegalmente no país e eu tenho um caso válido para asilo e eu esperar até minha corte, que às vezes eles dão corte para 1 ano e meio, 2 anos e meio, eu dou entrar no meu asilo e eu tenho direito a essa permissão de trabalho? Não. Entenda. Se você escolher entrar dessa forma, você precisa imediatamente conversar com um profissional, porque tem várias datas que você precisa cumprir por conta dessa entrada ilegal nos Estados Unidos. E se você, por alguma razão, está entrando nos Estados Unidos dessa forma e você tem um caso real de asilo, você precisa dar entrada nesse pedido dentro de 1 ano, tá? E esse 1 ano é contado do momento que você coloca o seu pé nos Estados Unidos. Então, se você colocou o pé nos Estados Unidos dia 6 de junho de 2023, você tem até dia 6 de junho de 2024 para dar a entrada no seu processo de asilo. Doutora, então eu sempre vou ter esse tempo de 1 ano. Não necessariamente. Tem situações de muitas pessoas que logo que elas chegam aqui, a corte já é agendada.
Então, você provavelmente vai ter uma data específica dada pelo juiz, que muitas vezes vão ser menos daquele 1 ano, para dar a entrada nesse seu pedido de asilo. Isso tudo se você tiver um caso viável de asilo. Ah, doutora, mas quando eu estava cruzando para os Estados Unidos, a pessoa que estava me instruindo falou que eu deveria falar uma história A, B, C, D. Gente, quando você está dando entrada no caso de asilo e quando você vai perante um juiz, um juiz imigratório, e ele está revisando o seu caso, pode ter certeza. Se você não tem evidência suficiente, você não tem provas suficientes para sustentar aquele pedido de asilo, aquele pedido vai ser negado. Tá, doutora, mas e daí? Eu já estou dentro dos Estados Unidos. Sim, mas uma vez que aquele pedido é negado, você recebe uma ordem de deportação. Mas eu posso apelar? Sim, você pode apelar. Mas se você não tiver nenhuma prova, adicional para mostrar, ou qualquer argumento adicional para lutar por aquele ponto, nós já tivemos casos, especialmente depois da pandemia, que a pessoa entrou num dia, a primeira corte foi agendada para daqui a 5 meses, a última corte já foi agendada daqui a 3 meses, e daqui a pouco a gente já estava no final da corte, e isso nem tinha passado 2 anos. Aliás, não tinha nem passado 1 ano e meio desde o início do caso. E a pessoa já estava numa situação bem mais precária do que as pessoas tinham feito ela acreditar antes de entrar dentro dos Estados Unidos. Então, o Caicai não é nossa, a oportunidade. Tem várias situações que o Caicai é, aliás, o problema que vai trazer mais problemas e puxar mais problemas para o seu futuro imigratório nos Estados Unidos. Tá, doutora? E se eu simplesmente não comparecer à corte? Você simplesmente vai ter uma ordem de deportação. Tá, doutora, mas eu tenho tantas pessoas que eu conheço que vivem aí assim, BBB, bababá. Gente, to each its own em inglês. Cada um com seu cada qual. Agora, juridicamente falando, o momento que você não comparece à corte e você recebe uma ordem de deportação, mais uma vez, você está complicando a sua situação dentro dos Estados Unidos. E aqui vai uma coisa assim mais específica para os pais. E eu falo isso porque eu sou mãe e eu também sou, filha de imigrantes que vieram para os Estados Unidos atrás de um futuro melhor para os seus filhos. Entendam que quando você vem para os Estados Unidos pela fronteira com seus filhos e você não comparece mais às suas audiências, você recebe uma ordem de deportação, enfim, todas essas coisas acontecem, você não está somente afetando a sua vida. Você também está permanentemente afetando a vida dos seus filhos. Ah, doutora, mas eventualmente os meus filhos vão poder ir para a faculdade. Sim, isso é verdade. Eles podem até ir para a faculdade. Mas eles não vão ter acesso a muitos recursos para ir para a faculdade. Sim, doutora, mas eu posso pagar pela faculdade dos meus filhos e tudo mais? Sim, você pode pagar pela faculdade dos seus filhos. E quando eles se formarem? Tá, doutora, mas eles se formarem, eles vão trabalhar. Como que eles vão trabalhar sem uma permissão de trabalho, sem um social? Ah, mas não tem problema, doutora, a gente pode fazer várias coisas, e eventualmente vai que meu filho casa com um cidadão americano. Sim. Mas aí o processo dos seus filhos vão ser completamente diferente, porque eles tiveram uma ordem de deportação, porque eles entraram pela fronteira e estão provavelmente olhando por um caso que vai provavelmente demorar mais ou menos 7 a 8 anos para eles conseguirem chegar nos finalmente, e não só isso. Eles ainda correm o risco que, pela ordem de deportação, eles tenham que passar algum tempo no Brasil se a corte não aceitar reabrir aquele caso para que ele possa fazer um perdão normal. Então, enfim, são muitos, muitos, muitos fatores que podem, da noite para o dia, não somente mudar a sua vida, mas também dos seus filhos, pelos quais você está tentando mudar a vida para o melhor. Então, eu sempre falo para as pessoas, você pode decidir o que for que você tenha que decidir para sua família, porque você sabe o que é melhor. Mas eu tenho a obrigação de te dar todos os fatores e todos os fatos para que você realmente tenha a oportunidade de tomar a melhor decisão para você e para sua família. E para todos vocês aí que têm mais perguntas sobre imigração,
Nós estamos sempre disponíveis para poder sanar essas perguntas, dar informações para todo mundo que tem desejo de saber mais. Então, entre em contato com o nosso escritório. O nosso número é +1 954-773-8175 ou por e-mail no info@salvadorlawpa.com. E não se esqueça de assinar o nosso canal para que você sempre tenha todas as informações fresquinhas sobre imigração diretamente para você. Até a próxima!